galera, tudo bem? Sou a professora Bianca, vou trabalhar aí com vocês um conteúdo de biologia. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo numa parte de genética, tá? É um prazer estar com vocês novamente aqui na ULB. Vamos lá, então? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre polialelia. E a ideia de polialelia, ela vai estar associada quando você entender já o que são genes alelos. Então, vamos só recapitular aqui um pouquinho o que são genes alelos. Quando eu falo de genes alelos, eu estou falando de genes que estão presentes em cromossomos homólogos. São genes compatíveis com determinada característica. Então, se aqui está falando sobre a cor dos meus olhos, do outro lado vai estar relacionado também à cor dos meus olhos. Então, isso são genes alelos. Só que quando a gente trabalha genes alelos, lá na primeira lei de Mendel, a gente trabalha com um azão, azinho e só. Se aqui for um azão, ok. Aqui do outro lado só pode ser um azão ou um azinho, tá? A gente trabalha aí só com a capacidade de ter dois genes. Entretanto, não é assim que funciona. Existem outras possibilidades. Por exemplo, o tipo de polialelia, que a gente chama de alelos múltiplos. Ou seja, o mesmo gene, ele pode ter vários alelos. O mesmo gene, ele pode apresentar tipos diferentes de alelos que vão determinar características diferentes relacionadas à mesma coisa. Exemplo, eu tenho aqui 4 tipos de coelhos, né? Entretanto, esses 4 tipos de coelho, eles apresentam cores diferenciadas. Mas a cor da pelagem do coelho, teoricamente, era para ser o quê? 2 possibilidades. Uma que se manifestaria em azão, azão ou azão, azinho, e uma que se manifestaria em azinho, azinho. Só que os coelhos, eles estão relacionados aí aos alelos múltiplos, ou seja, o coelho ele tem mais de um alelo responsável por a característica cor da tonalidade, a tonalidade dos seus pelos, tá? Então, no coelho, eu tenho o alelo Czão, eu tenho o alelo CH, eu tenho o alelo CH e eu tenho o alelo Czinho. Então, ao invés de 2 alelos, como a gente estava bem acostumado com azão, azinho, a gente vai ter agora 4 alelos relacionados à pelagem, né, à cor da pelagem desses coelhos. Então, quando eu trato os alelos múltiplos, eu tenho que entender que muitas vezes eles têm um grau de dominância, uma hierarquia entre eles. Por exemplo, se o Czão está presente, tá, ele é dominador, ele domina qualquer outra cor que venha a aparecer. Então, me basta ter um Czão para esse coelho ser preto. A gente chama de agute ou coelho selvagem, tá? Então, para ele ser preto, basta que ele tenha um Czão. Então, ele pode ser Czão qualquer coisa. Pode ser Czão CCH? Pode. Pode ser Czão CH? Pode. Pode ser Czão Czinho? Pode. Qualquer uma dessas características vai aparecer um coelho preto, um coelho selvagem, certo? Agora, quando eu tenho um gene, um alelo CH, isso é uma característica do coelho chinchila. Para ser chinchila, né, para ser um coelho aí mais acinzentado, eu não posso ter nenhum Czão. Qualquer outro que eu tiver junto com o CH, vai aparecer um coelho chinchila. Então, para ser chinchila, pode ser CCH? Pode. Pode ser CCH Czinho? Pode. Só não pode o quê? Tem um Czão. Por quê? Porque o Czão domina ele. Para o coelho seu, que a gente chama de coelho Himalaia, ou seja, é um coelho branco com as extremidades escuras. Eu vou ter um coelho com um genótipo CH, Czinho ou CH. O que não pode ter para ser Himalaia? Não pode ter nenhum CCH e nenhum Czão. E para ser albino, a única possibilidade que ele tem é ser Czinho. Tem que ter os 2 Czinhos. Qualquer outro que ele tenha, ele não vai ser albino. Se ele tiver um CH, Himalaia. Se ele tiver um Czinho e um CCH, chinchila. Se ele tiver um Czinho e um Czão, agute.
Então, existem níveis hierárquicos, né? Níveis de dominação em relação a esses alelos. O maior exemplo de alelos múltiplos para a nossa espécie é a questão do sistema ABO, tá? O nosso sistema ABO, que na verdade era para ser um AB0, mas a gente acabou transformando aí em ABO, mostra os nossos tipos sanguíneos. Eu sei que muitas vezes quando a gente pergunta, fulano, qual é o seu tipo sanguíneo? Fala, meu tipo sanguíneo é A positivo. A gente vai desvincular essas duas informações. Eu sou O positivo, mas para o sistema ABO, eu sou só O. Para o sistema RH, eu sou positivo. São dois sistemas diferentes. A gente acaba juntando por conveniência, mas são dois sistemas diferentes. Então, quando eu falo sobre tipo de sangue, existem também alelos múltiplos. Pode ter o alelo IA, pode ter o alelo IB e pode ter o alelo IZ. Qualquer um desses aí vai identificar um tipo sanguíneo. Só que o IA e o IB, eles estão em codominância, nenhum domina o outro. Se aparecer os dois vão se manifestar, tá? Entretanto, os dois dominam o IZIM. O que significa isso? Vamos para a parte prática. Se uma pessoa tem, em um gene aqui, ó, um IA, e do outro lado um IA, essa pessoa vai ser do grupo sanguíneo A. Se essa pessoa tem de um lado um IA e do outro lado um Izinho, essa pessoa também vai ser A, porque o IA domina o Izinho. Mas se essa pessoa tem de um lado um IA e do outro lado ela tem um IB, ela vai juntar as duas informações. Então, essa pessoa vai ser AB. E a única possibilidade dessa pessoa ser O vai ser essa pessoa ter dois Izinhos. Porque aí ninguém vai dominar ninguém, vai ser um duplo, né, um homozigoto recessivo. O Izinho determina uma pessoa O. Mas o que significa ser de um determinado grupo sanguíneo? O que significa ser A, ser B? Eu sou pior que uma pessoa porque eu sou O? Não existe isso, tá? É uma proteína que existe na nossa hemácia, aquela célula que transporta gases no nosso corpo. Se eu sou do grupo A, eu tenho o aglutinogênio A. A gente pode chamar aglutinogênio de proteína, que está lá na minha hemácia. Então, o aglutinogênio ele é um tipo de proteína. Então, olha essas proteínas rosinhas aqui, as bolinhas. Na minha hemácia de célula com sangue A, eu vou ter proteínas A. Se eu sou proteína A, eu não curto a proteína B. Então, eu vou produzir, sempre que entrar em contato com a proteína B, eu vou produzir um anticorpo contra essa proteína. Então, eu vou produzir uma aglutinina. A gente chama o anticorpo de aglutinina. Então, ó, se eu sou do grupo A, eu sou contra o grupo B. Então, se eu tenho proteína A, eu vou produzir o anti-B. Se eu tenho proteína B ao redor da minha hemácia, eu sou contra o grupo A. Então, eu vou produzir anti-A. Agora, olha só. Se eu sou do grupo AB, eu tenho na minha hemácia tanto proteína A quanto proteína B. Cuidado, cuidado. Eu tenho tanto proteína A quanto proteína B. Não existe a proteína AB junta, tá? É proteína A e proteína B. Então, eu tenho as duas. Se eu tenho as duas, eu tenho como ser contra proteínas que eu tenho? Não. Então, eu não vou ter nenhum anticorpo relacionado à proteína A nem à proteína B. Ai, professor, isso é um problema, não tenho anticorpo, eu não tenho defesa. Não é um problema, tá? Você só não vai produzir anticorpo contra proteínas que você tem. Agora, se você é do grupo O, olha como tá careca o grupo O. O grupo O é um grupo 0, na verdade. Ele não tem nem a proteína A, nem a proteína B. Ou seja, ele não tem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B. E se ele não tem, ele tem uma inveja. E se ele tem inveja, ele é contra tanto o grupo A contra o grupo B. Então, ele vai ser contra a proteína A e a proteína B. E isso vai fazer muito sentido quando a gente falar sobre doação de sangue. Porque olha só a tabela de doação.
Eu sei quando a gente fala disso, já começa assim, ah, que fulano pode doar para todo mundo, ah, que ciclano é receptor universal. O que que significa isso? Sempre que você fizer essa tabela, você vai olhar a proteína do doador e o anticorpo do receptor. Presta atenção nessa dica. Ó, proteína do doador e anticorpo do receptor. Por que tem que fazer sentido isso? Por que isso tem que ficar claro para vocês? Se eu sou do grupo A, qual proteína eu tenho? Proteína A, mas eu sou contra um grupo sanguíneo. Eu tenho o anti-B. Se eu sou do grupo O, qual proteína eu tenho? Nenhuma, mas eu sou contra todo mundo. Eu sou anti-A e anti-B. Se eu sou do grupo B, eu tenho a proteína B, mas eu tenho um anticorpo anti-A. E se eu sou do grupo AB, eu tenho as duas proteínas, eu não posso ser contra nenhuma dessas proteínas, eu não vou ter nenhum anticorpo relacionado a nenhuma dessas aí. Então, o que que a gente tem que pensar aqui? Quando eu falar o grupo sanguíneo A pode doar para o grupo B, o que que a gente vai analisar? Qual proteína que eu tenho na célula A? Eu tenho a proteína A. O sangue AB tem algum anticorpo contra o A? Não. Então, eu posso doar para ele. Quem é do grupo B tem a proteína B. Qual proteína ele tem? B. O sangue AB tem anticorpo contra essa proteína? Não. Então, ele pode ser doado. Então, eu vou doar o sangue A para o AB. Eu vou doar o sangue B para o AB. Eu vou doar o sangue O. Olha só o sangue O. O sangue O não tem nenhuma proteína. O AB não tem nenhum anticorpo, combinou certinho. Tá? Agora, quando eu falo sobre o sangue A doar sangue para o sangue O, olha só, eu pego o sangue A, que tem a proteína A, e levo bem aqui para o O tem anti-A. Vai dar certo essa combinação? Não. Tá? Então, eu não posso fazer essa doação, porque essas hemácias, né, esse anticorpo anti-A vai destruir as hemácias que foram doadas. Tá? É isso que você tem que analisar. Proteína do doador, anticorpo do receptor. Da mesma forma, vai acontecer quando eu falar sobre o fator RH. Tá? Quando eu falar sobre o fator RH. Vamos só voltar aqui um pouquinho para você entender o seguinte. O sangue AB recebe de todos. Dele mesmo, do A, do O, do B. Por isso que a gente fala que o AB, ele é o receptor universal. O sangue O, ele doa para todos. Por isso que a gente fala que o sangue O é o doador universal, certo? Quando a gente fala do sistema RH, a ideia é a mesma. Se eu tenho uma proteína, que a gente denomina de proteína rhesus, tá? Se eu tenho uma proteína RH na minha hemácia, olha só, tá cheio de RH. Se eu tenho, eu sou RH positivo. E se eu não tenho, eu sou RH negativo. Mas se eu tenho a proteína RH, eu posso ser contra? Eu posso ser contra quem tem RH? Não. Então, se eu tenho a proteína RH, eu não tenho anticorpos contra essa proteína. Mas se eu sou negativo, eu sou contra. Então, quem é negativo é anti-RH. Se eu pego o sangue de uma pessoa que é positivo e levo para quem é negativo, esse anti-RH vai destruir as hemácias. Mas se eu faço o contrário, esse sangue, essa célula aqui, ó, não tem nenhuma proteína. Isso é um problema? Não, porque esse aqui não tem nenhum anticorpo. Então, quem é negativo pode doar para quem é positivo. Quem é positivo não pode doar para quem é negativo. Ok? Para vocês associarem um pouquinho aí, existe uma doença que é muito cobrada, que é chamada de eritroblastose fetal. E essa doença, ela está relacionada exatamente ao sistema RH. Então, a gente tem que ter uma situação para isso acontecer. A situação é a seguinte: o pai da criança
tem que ser positivo. A mãe da criança tem que ser negativo. Quando o primeiro filho desse casal for nascer, durante a gestação não existe troca de sangue entre a mãe e o feto, mas durante o parto existe esse contato. Durante o parto, se o primeiro filho for positivo, ele vai lançar um monte de células com RH, ó. Um monte de células com RH. Só que essa mãe é negativa, ela tem anti-RH. O que essa mãe vai fazer? Vai produzir anti-RH para destruir essas proteínas. O problema é que esse anticorpo, ele fica guardado no corpo da mãe. E caso essa mulher venha ter, né, um segundo filho positivo, os anticorpos, eles passam da mãe para o filho. E esses anticorpos da mãe para o filho vão destruir as hemácias desse feto, causando uma doença chamada eritroblastose fetal. Então, essa doença pode ser prevenida como? Quando a mãe sabe qual é o seu genótipo, quando a mãe sabe que o filho nasceu positivo, ela vai tomar um soro, né, uma vacina aí para neutralizar esses anticorpos, para eliminar esses anticorpos do organismo dela, o que não vai prejudicar o seu segundo filho. Tá? Pessoal, a nossa aula aí sobre Sistema Bel e Sistema RH é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.